Amém? Nós estamos em uma série de ensino que o nome da série é o Evangelho e a Família. E o Evangelho, irmãos, ele afeta, como eu tenho dito, todas as áreas de nossas vidas. Amém? Amém, meus irmãos? E hoje eu quero falar sobre a área financeira. Amém? Dá glória a Deus. Amém? Eu vou tratar sobre finanças no âmbito familiar. E que o Senhor possa trazer clareza e ao decorrer de tudo que nós vamos ministrar hoje, você possa ser ministrado pelo Espírito Santo e absorver o que Deus fala sobre essa área quando se trata das nossas famílias. Amém? Eu quero introduzir o seguinte falando para os irmãos. A administração financeira, irmãos, ele é um tema crucial quando se trata de saúde e paz no lar. Infelizmente, muitas famílias têm tido problemas, conflitos e tensões por não dar devida atenção a esta área que é muito importante. A má gestão das finanças acaba afetando relacionamento, a vida com os filhos, a vida com o marido, a vida com a esposa, a vida emocional, enfim, afeta todas as áreas, inclusive a nossa espiritualidade. Mas a Bíblia, ela nos oferece, irmãos, uma série de princípios que quando nós seguimos esses princípios, nós conseguimos viver uma vida com paz. Amém? Eu não vou ensinar você a ganhar dinheiro, isso não é o tema dessa noite. Eu quero ensinar você, à luz da palavra de Deus, como nós devemos gerir aquilo que já temos. Amém? Glória a Deus. E uma das coisas que eu quero já introduzir para nós é que a Bíblia ela nos dá vários insights de sabedoria para a gente ter uma vida tranquila, pacífica, quando se trata de recursos. E para nós, como mordomos do reino de Deus, nós precisamos entender que Deus é dono de tudo e nós usufruímos de tudo que é do nosso Pai. Mas o mordomo também ele precisa confiar plenamente no Deus que ele serve. Amém? Como cristãos, irmãos, nós somos chamados a viver com sabedoria, planejamento, generosidade e refletindo a natureza de Deus também quando se trata das decisões financeiras que precisamos ter no âmbito familiar. Amém? Isso é tão espiritual quanto quando a gente fala sobre arrependimento. Recurso é tão espiritual quanto quando nós falamos de perdão de pecados. Amém? Por favor, deixa eu te falar uma coisa. Nós não vivemos uma vida fragmentada. Que isso aqui, essa área da minha vida é de Deus, essa Deus nem entra. Não, o importante é a minha vida espiritual. A minha sexualidade, Deus não está nem aí. Não, o importante é a minha espiritualidade e minha sexualidade. A minha vida financeira, Deus não está nem aí. Não, o importante é a minha financeira, a minha sexualidade e a minha espiritualidade. Mas os meus relacionamentos, Deus não está nem aí. Não. Nós temos uma vida só e precisamos vivê-la inteira para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Inteiramente para a glória de Deus. Eu quero começar lendo um texto com vocês. Eu vou citar alguns pontos hoje. Deus me dê graça para falar tudo que eu preciso falar. Mas eu quero citar alguns pontos. E na medida que nós estamos falando aqui, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise gigantesca. Porque talvez você não esteja vivendo as coisas que nós vamos pontuar aqui. E você precisa viver. E talvez você já esteja vivendo e você precisa ajudar outras pessoas a viverem também. Porque também faz parte do Evangelho. Amém? Por favor, abra a Bíblia comigo em Provérbios capítulo 21, verso 20. Vamos começar por aqui. Pastor, por que você fez a oferta no começo? Porque quando eu falo de recursos, eu não quero usar a mensagem para no final convencer os irmãos a ofertarem. Esse não é nosso propósito. Amém? Então a gente faz agora, antes de falar do assunto. Quem fez oferta fez, quem não fez, faz no domingo. Amém? Vamos lá. Está escrito assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Vou ler mais uma vez. Na casa do sábio há comida
e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. A Bíblia, irmão, ela nos ensina que o sábio, ele faz provisão para o futuro. Amém, meus irmãos? Enquanto o tolo, ele pega o seu salário e gasta, diga, tudo. A Bíblia chama esse cara de tolo. Não há sabedoria nele, se ele recebe 1.000 e gasta 1.200. A Bíblia está falando que na casa do tolo, ele consome tudo, enquanto o sábio tem azeite e comida armazenado em sua casa. Isso fala de planejamento, irmãos. O planejamento financeiro, quando se trata de família, deve ser feito com cuidado, de maneira cuidadosa. E o orçamento na família, cada centavo, deve ter um propósito. Cada 10 centavos deve ter um propósito. Para as pessoas não sofrerem o dano de não terem um planejamento específico para a sua casa. Quando se trata do sábio aqui em Provérbios, está dizendo que ele armazena. E o armazenar aqui, muitas vezes a gente fala, é um avarento, o cara armazenou. Não, nem sempre. Amém? Armazenar, irmão, guardar recurso de maneira prática e bíblica, não se trata de avareza, mas de prudência. E a preparação para os imprevistos. Quem é que já sofreu imprevisto de não ter recurso? Estourou a roda do carro. Meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho nada, não tenho 100 pila para mandar o borracheiro ir ali. Ou seja, se você tivesse aplicado Provérbios 21 e ter guardado, você teria. Então, nem todo armazenamento, quando se trata de recurso, tem a ver com avareza. Amém? Fala isso comigo. Nem todo armazenamento, quando se trata de recurso, tem a ver com avareza. Amém? Nós já sabemos, já bati muito aqui sobre o avarento. Que ele não pensa nas coisas de Deus. Ele quer ampliar os celeiros pensando só nele. Aí é o avarento. Mas nesse caso, irmãos, não é. Eu estou tratando aqui especificamente sobre a família. O sábio, ele precisa ser prudente para se preparar para os imprevistos. Os imprevistos, eles chegam para todo mundo, sem exceção. O seu carro não avisa quando quebra, ele apenas quebra. Um acidente, se você cair e machucar o joelho, não foi planejado o acidente, senão não seria acidente. Aconteceu. E você precisa comprar remédio. Passar um metiolate que não arde mais. Por quê, irmãos? Porque os imprevistos da vida chegam. Eu quero ser bem pastoral hoje para vocês, porque eu quero trazer aqui para nós cuidado. Eu já falei nessa série Família de várias coisas, vários aspectos. E hoje também nós vamos tratar sobre isso, porque eu quero ser pastor para você hoje. Não é uma mensagem profética de alinhamento, nada disso. Eu quero cuidar do seu coração. Esse é meu propósito, para que você tenha uma vida abençoada, irmãos. Uma vida pacífica com Deus. Que você possa deitar todos os dias e dormir, bicho, velho. Não ficar doido, virando a noite de um lado para o outro e fica pensando como se você fosse resolver pensando. Ansioso. Então eu quero ser pastor, eu quero que você receba isso no meu coração hoje. Os imprevistos, eles chegam. As emergências, elas chegam. Mas o guardar também não é somente para imprevisto e emergência. Fala de oportunidades a respeito do futuro. Porque às vezes a oportunidade bate na sua porta. E por você não se preparou para ela, você não consegue agarrá-la. Né? Lembra da casa própria que você ia comprar? Se você tivesse economizado aquele ano, você já estava morando na sua casa.
Como não se preparou, você não conseguiu. A oportunidade chegou, a pessoa te ofereceu, inclusive. Várias oportunidades passam, mas a gente não se prepara para elas. Então, armazenar, guardar, que eu estou tratando hoje, dentro dessa economia, não é apenas para emergência e imprevisto, mas para oportunidades. E como nós podemos aplicar isso tudo no nosso contexto moderno? Você precisa, a partir de hoje, definir na sua vida esse princípio do homem sábio. Se você ganha 1.000, eu sempre ensino isso, a galera que eu discipulei, eles já sabem isso. Mas se você ganha 1.000, você tem que viver como se ganhasse 800. Você tem que ver sempre um degrau ou 2 degraus abaixo daquilo que você ganha. Amém, meus irmãos? Como você vai fazer a partir de hoje, se você assim quiser, para ter uma vida abundante e abençoada na sua casa? Isso é para a sua família. Você precisa definir, dentro da economia do seu lar, entender quanto vocês ganham como família. Pastor, lá em casa nós ganhamos 2 juntos, 7.000 reais. Beleza, não viva como se ganhasse 10. Viva como se ganhasse 5, 6. E o restante, guarda. Não ensinaram isso pra gente, moço. Pensa no futuro dos seus filhos. Pastor, está na mão de Deus. Deus falou na palavra dele que na casa do sábio há comida e azeite armazenado. Você acha que Deus mentiu sobre isso? Então Deus estava falando sobre o futuro. E quando se trata de casa, se trata de família. Amém, meus irmãos? Você precisa aprender a poupar. Você precisa tirar um pouquinho ali, nem que seja 10 reais. Eu já contei o testemunho aqui. Um dia, faz muito tempo, eu estava discipulando um casal. Quando entramos em Mateus, capítulo 6, quem está fazendo discipulado sabe, a gente passa por alguns textos que Jesus bateu muito no dinheiro, sobre essa ansiedade de ter. E eu falei para os irmãos, irmão, vocês precisam sair desse looping, de viver essa escassez mesmo, tem que mudar a mente, mudar o coração. Mas é difícil. Eu falei, vamos fazer um teste? Eu vou abençoar vocês. E aí, tá, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou deixar aqui R$1 de moeda em cima da sua estante. E esse R$1 tem que ficar aqui até semana que vem. Vocês não vão mexer nele. Porque o dinheiro é emocional, gente. O dinheiro é neutro. Ele não é ruim, nem, não é bom e não é má. Depende de como você usa. Amém? E eu falei para esse irmão no discipulado, para um casal. Falei, eu vou deixar essa moedinha aqui. Vai ser o teste emocional de vocês. R$1. Marcel, R$1, mano. Eu deixei. Se eles estiverem me ouvindo, glória a Deus. Acho que aprenderam, tomara. Eu coloquei lá, passou uma semana, voltei no discipulado. E eu falei, e aí, gente, tudo bem? Aí a irmã, pastor, aí eu, o que aconteceu? Cadê a moeda? Então, o meu filho quis ir no mercado, que morava mercadinho de esquina, assim, sabe? E aí ele queria comprar uma coisa e faltou. Aí eu falei, filho, pega R$1 e vai lá, compra um biscoitinho para você, sei lá, alguma coisinha. É lógico. Eu não repreendi pela compra do filho. Mas eu falei, vocês entenderam? Vocês gastaram R$1. Se tivesse R$100, vocês gastavam. Se tivesse 1.000, vocês gastavam. Não importa o valor. Se não muda dentro, lado de fora, irmãos, é só uma consequência. Vai sim toda a explosão para ser lá de fora, porque aqui dentro não está alinhado. E eu fiz esse teste no discipulado. E, infelizmente, a irmã não passou. O casal não passou no teste. De segurar R$1 numa semana. Como que tá, irmãos? Se fosse fazer um teste na sua conta, você aguentaria esse mês não gastar seu cartão de crédito? Eu não estou falando da necessidade de comprar, eu estou falando desses impulsos de querer ir fazer. Infelizmente, as pessoas, elas reprovam nisso. Elas não têm controle. Você tem que aprender uma coisa aqui, algumas dicas, eu vou pregar e já vou falando
as dicas para você entender. Você precisa, irmãos, todos vocês precisam criar um modo, e isso é muito particular de família, um modo para economizar. Amém? Vão casar, economize. Vão fazer faculdade, economize. Ah, quero trocar de carro, tem que economizar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ah, e os jovens, pastor? Vocês também, começa agora. Para não precisar ficar com 40 anos desalinhado. Começam agora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sejam sábios, começam a pensar em investimentos sábios. Evita dívidas desnecessárias. O que é dívida desnecessária? Você não precisa do 20º par de sapato, homem. Tu não precisa disso, minha irmã. Colocando a família em colapso financeiro por causa de uma vaidade, não é necessidade. Uma vaidade. Você não precisa disso. Então se controla. Amém? Faça isso em família. Fala, cara, é verdade. E nós estamos no mês 8, né? Mês 8. Nós temos 4 meses, 3 meses e meio para acabar o ano. Defina dentro da sua casa, até dia 31 de dezembro, eu vou ter R$100 guardado. Aí, pastor, é muito pouco R$100. Talvez a realidade de alguns irmãos seja isso. O que eu quero ensinar para vocês, irmãos? Nesse princípio, na casa do sábio, há comida e azeite armazenado. Amém? Evite fazer dívidas desnecessárias. Aplicação prática. Crie um orçamento familiar e reveja ele regularmente. Como vocês estão como família. Separe sempre uma parte da sua renda para uma poupança de emergência. Evite compras impulsivas e priorize aquilo que de fato é necessário dentro de sua casa. Irmãos, assim, tudo isso que eu estou falando, eu decidi falar isso, e eu quero deixar isso claro, pelo momento que nós estamos vivendo como comunidade local. Não dá para nós estarmos vendo irmãos tão bem e outros irmãos tão maus financeiramente. Há uma incoerência em uma igreja que é a mesma mensagem para todo mundo. Onde alguns se submetem e outros não se submetem. E aí eu falei, mas o cara ora, o cara busca, mas por que não vai? Então eu tenho entendido que é mais sobre ter um ensino, um posicionamento para alinhar do que às vezes espiritual. Porque o cara está bem espiritualmente, ele faz devocional, ele ora, mas não vai a vida aqui. Então, Jesus, o que eu falo? Jesus ministrou, ensina. O seu papel é ensinar. Quem vai aprender, quem vai receber e aplicar é outra parada. Mas o meu papel, para ninguém ficar isento e falar, ninguém nunca me ensinou. Então, o meu papel tem sido isso. E dessa forma eu tenho vivido, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que a gente aplica em nossa vida há muito tempo. Deixa eu dar uma dica que eu faço. Algumas pessoas nossa geração é muito tecnológica. Nem todos, mas a nossa geração é muito tecnológica. Então você pode abaixar um aplicativo. Dentro dessa organização da primeira parte que eu estou falando aqui, você precisa organizar suas finanças. Como você faz isso? Você precisa entender quanto você ganha e quanto você gasta. O segredo das finanças estarem alinhadas dentro da casa é saber quanto que sai e quanto que entra. Se você tiver esse dado dentro da sua casa, você já pode tomar decisões baseado em informações. Amém? Não tenha uma fé burra. O que é a fé burra? Eu vou fazer e Deus provê. Não seja... Eu ia xingar vocês, não vou xingar. Seja inteligente. Amém? É assim, irmãos. Quanto você tem que entender? Deixa eu dar um exemplo aqui. O Jeff e a Fê, eles ganham 10 mil juntos. Amém. Coloco, amém, eu recebo em nome de Jesus. Só que aí, o Jeff dá uma doida e fala assim, tô com vontade de, sei lá,
comprar fardos de Coca-Cola. Ele gosta muito de Coca. E ele gasta R$1.000 de Coca naquele mês. É um exemplo bobo. Mas poderia, por exemplo, colocar um som novo no carro. Aí ele vai lá e fala, a gente ganha 10, aí o som sai 4. Mas o orçamento dentro da casa deles é 8. Então 8 com 4 vai para 12. Os 2 que sobraria, então já deu BO, ficou negativo. Como você toma a decisão? Sabendo quanto que você gasta e quanto que entra. Com isso, você começa a tomar decisão na sua vida. Ah, não, eu ganho 10. Beleza. O custo fixo da minha vida é 7,5. Tá bom, então sobra 2,5. Eu posso fazer alguma coisa dentro dos 2,5. Deu 2,5. Além disso, eu não posso. Com essa informação, irmão, já era. Tudo que os coaches financeiros estão passando para você, estão ensinando para você de graça. É isso. O sucesso de uma vida equilibrada financeiramente é você entender quanto você ganha e quanto você gasta. Se você gasta mais do que você ganha, já era, colapsou a sua vida financeira. Acabou. Eu aconselho vocês a baixarem um aplicativo. É um aplicativo que eu uso, chamado Minhas Economias. É gratuito. Você pode baixar lá para iOS ou Android e você colocar quais são suas receitas e colocar todo dia suas despesas. Pronto. No final de um mês você vai ter dados ali e falar, meu Deus, eu gasto muito dinheiro à toa. Vou muito no mercado. Gasto muita coisa com chocolate. Amém? Então você precisa de planejamento e economia. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é Lucas capítulo 14, verso 28. Está escrito assim. Lucas 14, 28. Como eu queria que toda a igreja estivesse aqui hoje. Ensinar domingo, olha aí. Ó. Vamos lá. Está escrito assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Jesus disse isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o suficiente para completar? Vamos lá, irmãos. Eu quero falar aqui sobre planejamento e o uso sábio dos recursos, evitando as dívidas e os excessos. Jesus, quando está desenvolvendo, ele está falando aqui sobre discipulado, mas o princípio ele usa de um construtor, de uma pessoa que vai fazer algo e precisa de planejamento. Então, qual de vocês que vai construir algo tem que sentar e planejar? Ah, não, eu vou começar. E a Bíblia vai dizer assim, no resto do texto, que aqueles que passam, porque deixou a obra pela metade, os que passam vão manear a cabeça. O que é manear a cabeça? Tipo, começou e não terminou. É esse movimento assim, ó. Reprovação. E quem é a pessoa que vai ser vergonha não é você, é o nome de Cristo que você carrega. É o nome de Jesus que você carrega que vai ser envergonhado. Então Jesus está ensinando um princípio. Senta, planeja, veja se você tem condições de dar cabo, ou seja, de terminar aquilo. Esse é o princípio. Amém, irmãos? Você precisa ter um planejamento antecipado. Antes de tomar qualquer decisão financeira significativa, é importante calcular os custos. Você precisa calcular os custos. Isso inclui, irmão, desde grandes aquisições, por exemplo, como casa, carros, até os gastos menores. Por exemplo, uma férias, algum evento, pessoas que se endividam para fazer festa para o filho. O filho tem 1 ano, nem vai lembrar. O cara ganha 2.000, faz uma festa de 20.000 para um filho que tem 1 ano, que nem vai ter lembrança. É sabedoria isso aí, irmão? Vamos lá, de verdade. Pastor, mas o cara é o sonho dele, não do filho. Faz a festa para ele então. Ah, eu tenho condições. Aí faz, não tem problema.
Estou falando de pessoas que quebram princípios. Elas não se planejam com antecedência e acabam ficando no vermelho. Amém? É importante calcular os custos antes de fazer qualquer aquisição. Pelo amor de Deus. Antes de começar a fazer qualquer coisa. Veja se você tem condições de continuar. Amém? Você deve evitar dívidas. A dívida, irmão, pode ser uma armadilha que leva à escravidão financeira. A Bíblia diz assim: quando você deve a alguém, você se torna escravo daquela pessoa. A pessoa pode vir, nós vamos ler alguns textos daqui a pouco, e cobrar você, e tem várias formas de cobrar. A Bíblia sempre nos adverte, irmão, sobre as consequências de viver além dos nossos meios. A gente quer viver alguma coisa e às vezes a gente não pode viver aquilo. Ou nós nos capacitamos para ganhar mais e assim dar uns passos para viver uma realidade, ou nós nos mantemos contentes no padrão de vida que nós temos condições. Amém? Em alguns momentos, você vai ter que prover alguns créditos, mas sempre quando preciso. Evite, sempre quando pode. Evite crédito. Evite, irmãos, usar de maneira irregular, desregular cartão de crédito. Evite. Evite. A não ser que você, como alguns irmãos aqui, faz dinheiro usando o cartão de crédito. Os caras usam o cartão de crédito, ganham milhas, ganham dinheiro, aí é outra história. Mas tem pessoas que falam assim, ó, quanto você ganha? Ganho 3. Ah, legal. Não, pastor, não ganho 3 não, eu ganho 5. Ah, como assim pulou 2.000? Não, porque eu tenho 2.000 de limite. Meu salário é 3. Mais 2 de limite de cartão de crédito. Eu ganho 5. Onde vai dar essa pessoa? Irmão, Serasa, SPC, quebrada de tudo. Então evite fazer dívidas. Amém? Existe dívida que ela é boa. São dívidas de alavancagem, que é para outra história. Mas evite fazer dívida, estou falando de família aqui, dentro do orçamento familiar. Tenha cautela e gaste somente de fato quando for necessário. Tenha sabedoria nos gastos, irmãos. Priorizar é uma das coisas mais importantes quando se trata da nossa vida. E a gente precisa diferenciar entre o que é necessidade e o que é desejo. Quando há necessidade, a necessidade precisa ser suprida. Amém? Agora tem coisas que são desejos. Por exemplo, eu tenho um desejo. Não vou falar, mas eu tenho um desejo. Esse desejo não é uma necessidade. Eu já aprendi isso há muitos anos atrás. Tem coisas que eu tenho um desejo e está tudo bem. Você pode ter desejo, ter sonhos e está tudo bem. Eu acho que você precisa ter isso. Mas você precisa, na tomada de decisão, de maneira prática, conseguir discernir, diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. Mas eu tenho uma necessidade. Aí, é necessidade mesmo ou é só um desejo? Se você viver pelos seus desejos, tu vai viver quebrado. Sim ou não? Porque, exemplo, você tem um desejo de comprar um carro importado? Aí você fala, beleza, não tem problema ter um desejo, é $500 mil, tudo bem. Mas tu pode? Não. Então segura o desejo. É uma necessidade? Não é. Agora, tu tem a necessidade de um carro hoje para ir trabalhar, fazer os cortes, discipulado e tal? Tem? Sim ou não? Tem. O carro importado faz esse trabalho de levar você para o seu local? Faz. E um carro de 50 mil faz também? Também faz. Então você tem que diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. Amém? Porque eu vejo muitas pessoas colocando os desejos à frente das necessidades. E como eu disse no início, você tem que sonhar. Eu não estou aqui desmerecendo nem as outras áreas. Mas eu quero ser pastor nessa área hoje para a gente alinhar e ter uma vida agraciada por Cristo nessa área também. Amém, meus irmãos? Dentro da prioridade, você precisa ter contentamento. A Bíblia, ela nos ensina a estar contentes com o que temos.
Quando você é contente, você evita o consumismo desenfreado. Senhor, eu sou contente com aquilo que eu tenho. Grave uma coisa. Ser contente não é ser acomodado. Eu estou contente com a minha vida. A miserabilidade pro resto da vida. Ser contente não é ser acomodado. Fala comigo, ser contente não é ser acomodado. Às vezes pessoas param na vida e elas se acomodam. Elas não pensam em progredir como família. Eu estudei na escola pública, meus filhos vão estudar na escola pública o resto da vida. Porque eu vivi assim. Não, por que você não trabalha junto com sua esposa para proporcionar uma escola melhor para os seus filhos? Você nunca saiu do seu bairro. Aí você fala, não, filho, nós amamos, você ama o seu bairro. Seus filhos estão pensando em ir para a América. Aí você está acomodado. Porque você fala, não, é importante. Não. Acomodação não tem nada a ver com contentamento. A Bíblia nos ensina a sermos contentes em tudo, não acomodados. Amém, meus irmãos? Algumas aplicações práticas sobre isso. Antes de vocês fazerem grandes compras, sente-se com sua família e discuta as implicações financeiras que isso vai ter. Cara, a gente pretende fazer isso. Glória a Deus, é um sonho legal, vamos realizar? Calma aí, a gente tem que dar alguns passos antes. A gente vai chegar lá, família, mas antes é isso aqui. Evite, irmãos, o uso, como eu disse, excessivo dos cartões. Empréstimo, agiota. Irmão, não vai por esse caminho. Amém? Vai para o agiota pagando juros de 30% ao mês. Você tem noção que a taxa Selic está em 10, acho que 9,50. Os caras cobram 3 vezes mais que isso. Isso é pecado. A Bíblia diz assim, para os irmãos não cobrar usura. Usura é juros, principalmente abusivo. A Bíblia diz isso. Agora o crente que ama Jesus vai até o agiota com a possibilidade, se não pagar, de ser morto. Porque o irmão morreu, amava tanto Jesus, que não pagou o agiota. Olha que testemunho carnicento. Meu Deus do céu. Você consegue entender, irmãos? O que é isso? Só descontrair um pouco. Graças a Deus não temos relato de agiotagem no nosso meio. Glória a Deus. Mas é para você entender, irmãos, que infelizmente isso acontece. Esse não é o caminho cristão. Não é o caminho que Cristo deixou estabelecido para nós vivermos. Amém, meus irmãos? Desenvolva, irmãos, uma mentalidade de contentamento e gratidão pelo que você já tem. Como eu disse, contentamento não é acomodação. Contentamento não é acomodação. Eu quero ler um texto, 2 Reis, do verso 1 ao verso 7. Capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Eu tenho alguns minutos ainda aqui. Vamos falar de um homem de Deus, discípulo de um profeta. E vamos ver o resultado que ele deixou para a família dele. Está escrito assim, ó. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Está escrito assim. Certa mulher, olha esse texto, irmãos, com atenção. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e veio um credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu quero aplicar algumas coisas para nós aqui.
a realidade das dívidas e as suas consequências. O texto de 2 Reis, capítulo 4, ali do verso 1, o contexto fala de uma viúva que se encontrava em uma situação financeira desesperada. Ela estava desesperada. Por quê? Porque seu marido, que era discípulo de um profeta, de Eliseu, olha o calibre do discipulador. Elias, o sucessor Eliseu, e tinha um discípulo. Esse cara temia o Senhor, ele era um discípulo do profeta. Só que esse homem, a Bíblia diz que ele morreu e ele deixou uma dívida. Se você morreu hoje, marido, o que você deixa para os seus filhos? E olha aqui, esse homem que temia Deus, ele morreu e deixou uma dívida. Toda dívida precisa ser paga. Aí alguém tem que pagar. Então vai o credor. Provavelmente, esse credor não é o homem de Deus. Fez dívida com pessoas que não conhecem Deus. Ao ponto que o credor chega até a mulher e fala assim, ó, seu marido morreu, não estou nem aí, eu quero os seus 2 filhos como forma de pagamento. Imagina, a mulher está viúva e vai perder os filhos por causa de uma burrice do marido. Ou consegue imaginar, irmão, perder a família? O credor veio, aquela mulher fica desesperada, e ela vai clamar a Eliseu, Eliseu, por favor. Vem um credor, ele vai me levar meus 2 filhos. Eu já perdi o marido, eu vou perder meus filhos, porque o teu servo, que temia Deus, morreu e deixou uma dívida. As consequências de dívida não afetam apenas nós, irmãos, afeta a nossa casa. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. O credor agora ameaça tomar os 2 filhos daquela mulher como forma de pagamento. As dívidas, irmãos, podem nos tornar um peso insuportável, afetando não apenas o devedor, mas toda a família. Toda a família pode ser afetada. O endividamento excessivo pode levar à perda da liberdade e paz. No caso dessa viúva, significava a perda dos seus próprios filhos para viverem escravos. Porque essa era a forma de pagar na época. Perder os filhos. Por que perder os filhos? Os filhos iam trabalhar de graça. Ia ser escravo daquele credor. E a mulher viúva, sem os 2 filhos, por causa da irresponsabilidade de um homem. Quando, em 2017, o Senhor abriu os nossos olhos para esses textos, irmãos, eu falei, Jesus, se eu morrer hoje, a minha família está zoada. E primeiro vem no Espírito, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí o Senhor nos leva para a ação. Como cristãos, irmãos, nós somos chamados a ser sábios na administração de nossas finanças. Devemos evitar o endividamento desnecessário e buscar viver dentro das possibilidades, prevenindo que nossas escolhas financeiras tenham consequências devastadoras para as nossas famílias. Ou seja, aquilo que você faz afeta a sua casa. Mulher, aquilo que você faz afeta a sua família. Homem, aquilo que você faz afeta a sua casa. Vai afetar. Amém? Só que o texto não para aqui no endividamento. No verso 2 e 4, o contexto diz que diante da crise, a viúva ela recorre ao profeta Eliseu. Ao perguntar para a viúva o que ela tinha em casa, ela respondeu, eu só tenho uma botija de azeite. Olha que lindo, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Eliseu vai instruir aquela irmã a ir pegar várias vasilhas, lembra da história? Das vizinhas. E aqui tem um princípio. Aquela irmã, ela vai nas vizinhas e fala assim, eu quero as vasilhas, porque Eliseu liberou uma palavra sobre ela. Aqui é um princípio do bom relacionamento. Se aquela mulher tivesse brigado com a sua vizinhança, ela não teria o milagre acontecido na vida dela. Porque ia na vizinha e falava, Fernanda, por favor, me empresta, sai daqui, sua bicha véia. Agora você quer pedir ajuda? Você fica me xingando. Aí crente fica xingando os vizinhos. Quando você precisar dele, será que ele pode ser o provedor da vasilha vazia para você receber o milagre?
Pensa aí. Como está seu relacionamento com os vizinhos? Será que se um dia, de alguma forma lá, que sei lá, caiu energia na sua casa, seu vizinho pode falar, não, pode, só liga a tomada ali, ó. Puxa a extensão aí, vai ficar sem energia, não. Ou está tretado com os vizinhos? Essa mulher tinha bom relacionamento. Presta atenção em algo. Mesmo em meio à escassez, Deus usa o que aquela mulher já tem em mãos para operar milagre. Por quê? A pergunta do profeta é, o que você tem? Ela falou, eu não tenho nada a não ser um azeite, uma vasilha com azeite. Gravíssimos. O resultado disso aqui, você já sabe, é a multiplicação. Mas Deus vai usar o que você já tem. Não tenho nada. Não, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. O pouco que temos pode ser multiplicado quando colocamos nas mãos de Deus, baseado na nossa fé e obediência à sua palavra. Vocês não têm noção como Deus pode fazer com um pouquinho que a gente tem quando nós nos submetemos a Ele. Quando vivemos em tempo de crise, irmão, financeira, como essa mulher viveu, nós precisamos aprender a valorizar o que já temos e a confiar em Deus de maneira que os nossos recursos, por serem limitados, Deus pode suprir as nossas necessidades por intermédio daquele recurso limitado que a gente tem. Deus multiplica aquilo que existe. O seu trabalho, talvez você não ganhe 10 mil hoje, mas Deus pode usar esse pequeno salário que você ganha. Confie em Jesus, cara. Confie em Deus. Por mais difícil que hoje seja. Amém, irmãos? Confie no Senhor. Com fé e obediência a Deus, Deus é capaz de abrir portas e fazer milagres de maneira sobrenatural, trazendo provisão. Amém, irmãos? Eu não estou falando de algo que eu estou estudando, irmãos. Aqui eu vivo. Há muitos anos. Há muitos anos. Toda vez que entra nesses assuntos no discipulado, nas nossas conversas, eu falo, mano, eu olho para a minha vida particular e falo, Jesus, eu já vivi cada milagre, Senhor. E eu sei que vários irmãos aqui viveram também milagres extraordinários da parte de Jesus. Sabe? Aquela mulher vai até o profeta e o profeta dá uma direção. Vai, pega as vasilhas, traga e você vai começar a encher. Quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. Isso é um milagre. Só que o profeta dá uma direção para aquela mulher. Ele fala assim, depois que ela chega, fala, Eliseu, deu certo, multiplicou, glória a Deus, temos tudo. Aí Eliseu fala, olha o conselho de um profeta alinhado. O profeta não fala assim, ó, agora me dá a primícia. Porque eu profetizei. Ele não fala isso para ela. O profeta não fala assim, agora você tem que honrar os seus líderes. Não é a primeira coisa, porque ela tinha uma dívida. Sabe o que o profeta fala? Vá, vende tudo, pague primeiro sua dívida e depois viva com o que sobrou. Primeira coisa, irmãos, que o Senhor alinha na palavra, sabe o que é? Vá, pague primeiro a sua dívida. Olha como a maioria vive hoje. Deus faz um milagre, eles vão para o McDonald's. Deus faz um milagre, porque Deus faz um milagre. Só que a pessoa não sabe gerir o milagre. E elas acabam gastando dinheiro naquilo que não é pão. Ao invés de praticar o princípio e falar, cara, eu devo 10 reais para a Andressa, Deus fez um milagre na minha vida, me deu 100, eu vou pagar os 10. Vá, pague primeiro a sua dívida e depois viva com o que você tem. Olha a palavra que Eliseu libera. O milagre foi tão abundante que essa venda pagaria a dívida da mulher, ou seja, resgataria os filhos, e ela viveria pelo resto da vida com o recurso. Sabe o que é isso? Nos dias atuais, renda recorrente.
ela teria o suficiente para viver, Eliseu diz, pelo resto da vida. Que milagre é esse? Imagina Deus fazer um milagre e fazer, você nunca mais vai precisar trabalhar? Você tem o suficiente, não pelo dinheiro, você tem o suficiente? A galera ganha na Mega Sena, irmão, milhões. Passa 4 anos, elas estão pobres de novo. Vivendo de favor. Porque, irmãos, o dinheiro é emocional. É algo aqui dentro, não é só sobre célula, não é sobre isso. Cédulas, não é só sobre a conta bancária, é mais sobre aqui dentro. E se a gente não souber gerir primeiro aqui dentro, e o Senhor nos direcionando, pode acontecer também com você, comigo. Aí fica nesse looping de viver sempre na mesma estação. Aí como você tá? Tá tudo bem. Passa 3 meses, aí como você tá? Meu Deus, cara, tá tudo zoado. Por quê? Tava tudo bem. Não, porque eu fiz umas carniças, coloquei meu dinheiro lá no Ethereum, no Bitcoin, e o cara foi embora, emprestei meu dinheiro. Meu Deus do céu. Só coisa errada, sem princípios. Eliseu libera uma palavra pontual para aquela mulher. Vai pagar primeiro sua dívida, mulher. A dívida que seu marido deixou. Deus fez um milagre, mas vai pagar sua dívida. Olha aí, fazer a campanha para pagar a dívida. Quem? Os endividados, vem todo mundo. Vamos orar. Mas quando o Senhor fazer milagre, vai pagar, bicho velho. Vai pagar suas contas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é tão espiritual, irmãos. Deus fez um milagre para o irmão pagar a dívida. Amém? Você está em dívida, Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Amém? Vai usar o que você tem, mas Ele pode fazer. Amém, filho. Glória a Deus. Vamos lá. Em tempos de crise, irmãos, financeira, devemos, como eu disse, aprender a valorizar o que já temos e confiar no Senhor. Uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês aqui é que a mulher, ela vai buscar ajuda e conselhos sábios. Se você pedir conselho em crise financeira para uma pessoa que é compulsiva em compra, ela vai falar o que para você? Não, você está muito triste, vamos no shopping. Não é verdade? Ou seja, deixa eu dar aqui. Aqui eu quero falar uma coisa, parece que não, mas o meio nos influencia. Aqui influencia. Se você pedir conselho para todo mundo estar quebrado, não tem princípio, mano, o cara vai te dar o conselho mais horrível da vida. Eliseu, ele aqui é um bom conselheiro, e aquela mulher com humildade vai até ele e fala, cara, me ajuda. A importância de buscar ajuda e conselho sábio. Eliseu aconselha a viúva a buscar ajuda em seus vizinhos, pedindo vasilhas emprestadas. Esse conselho é prático. Não só faz parte do milagre, mas também demonstra a importância da comunidade de buscar conselhos sábios em tempos de necessidade. Não sai, tá na crise, sai igual um doido fazendo coisa. Vai pedir conselhos. Cara, eu estou passando por isso. Cara, como eu deveria fazer? Eu estou vivendo essa realidade. Qual é o seu conselho para mim? Porque às vezes você pode ir para o agiota e quebrar todos os outros princípios, se você não tiver conselheiros alinhados com o Espírito Santo. Algumas reflexões aqui. Às vezes, o orgulho e o medo pode nos impedir de buscar ajuda quanto mais precisamos. No entanto, irmãos, Deus pode usar outras pessoas para nos abençoar e nos ajudar a superar as nossas dificuldades financeiras. Deus usou pessoas para alinhar o meu coração nessa área. Deus usou pessoas para apontar para mim e falar, mano, não é assim. E às vezes nosso orgulho impede, porque a gente não quer abrir as nossas debilidades. Assim, não, mas se eu falar, o irmão... Não estou falando para você chegar aqui na igreja, contar o testemunho. Irmão, estou endividado. Não é isso. Eu estou falando para você pedir conselho para as pessoas que podem te ajudar. Vença seu orgulho. Amém? Quando enfrentamos as dificuldades financeiras, irmãos,
não devemos evitar em buscar conselhos sábios e ajuda prática. Precisamos buscar orientações de pessoas confiáveis, como líderes espirituais que de fato amam Jesus, ou profissionais, inclusive, financeiros que podem serem instrumentos de Deus para nos auxiliar. Assim como nós precisamos ir ao médico para alinhar o nosso coração, precisamos fazer alguma coisa, algum exame, às vezes a gente vai precisar de um especialista. A gente precisa de uma psicóloga para nos ajudar em algumas áreas da nossa vida. Às vezes vai precisar de um especialista. Eu lembro quando eu conversei com o Carlos uma vez, a gente entrou nesse assunto, passou um tempo, o Carlos chegou em mim e falou: pastor, conversei com um cara de uma casa de análise, qual é o nome mesmo? De assessoria. Ele está me ajudando. Eu falei, é isso aí. Glória a Deus. Às vezes você vai precisar de pessoas que tem que te ajudar. Amém? Você vai precisar de pessoas que vai te ajudar. Glória a Deus por isso. Uma coisa, irmãos, ainda dentro de 2 Reis. A multiplicação e a superação das dívidas. A viúva, grave isso, ela obedece à instrução de Eliseu e começa a encher as vasilhas com azeite. O azeite não para de fluir até que todas as vasilhas estejam cheias. Então, o conselho é: vá, vende, paga suas dívidas e ainda você terá o suficiente para viver pelo resto da vida com os seus filhos. Só aconteceu um milagre porque aquela mulher obedeceu. Se Eliseu tivesse assim, vai, faça isso. Ela fala, não, eu não vou fazer. O que ia acontecer com ela? O milagre não aconteceria. Sabe por que às vezes, muitas das vezes, não rompe na nossa vida financeira familiar? Porque a gente não se submete àquilo que Deus está usando outros irmãos para falar o nosso coração. A gente acha muito desnecessário falar esse assunto na igreja. Mas só no aconselhamento pastoral as maiores crises são financeiras dentro de casa. E isso tem ramificações na vida espiritual, em pecado, em divórcio. É porque tudo está zoado na finança. Se submeta, em nome de Jesus. Amém? Deus é capaz de multiplicar o que temos para nos ajudar a superar as nossas dívidas, irmãos, e prover para as nossas necessidades. O milagre aconteceu por causa da obediência e ação daquela viúva. E nós devemos estar dispostos a agir com fé e obediência quando Deus nos dá uma direção. Deus falou, vá. Tem irmãos aqui na nossa comunidade que receberam palavras de Deus de empresas. Eu já falei, eu acredito mais em você do que você acredita em você. E eles não vão. Travadãos. Falei, mano, Deus te deu uma palavra, lembra que Jesus... Eu não consigo. Vai, homem. Coloca o pé, anda sobre as águas. Deus falou, mano, vai, obedeça. A gente precisa estar disposto a aplicar quando Deus fala, aplicar na nossa vida quando Deus nos dá uma direção. Isso é fé, irmãos, isso é obediência de verdade. Amém? E por fim aqui nessa primeira parte, Filipenses 4,19 está escrito assim, ó. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua glória, a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A gente precisa confiar em Deus, porque Ele é a fonte de toda a provisão. Deus é a fonte de toda a provisão. A história da viúva sempre vai nos lembrar que mesmo em meio à crise, nós podemos confiar que Deus pode prover. Ele conhece todas as nossas necessidades. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para suprir cada uma delas. Amém, meus irmãos? Eu quero encorajar você a confiar plenamente em Deus hoje. Especialmente se está difícil financeiramente. Especialmente se você estiver passando por dificuldade. Ao invés de viver em desespero ou com medo, você deve lembrar do Deus que você serve. Ah, mas está difícil. Eu sei. Mas o país está em crise. Eu sei. Mas você precisa confiar no Deus que você serve. Amém, meus irmãos? Eu quero liberar só mais umas coisas para vocês aqui. Dentro ainda do aspecto familiar. A família, irmãos, uma vez alinhada,
Isso faz parte da casa. Grave isso. A família alinhou, a família, ela já está vivendo essa realidade, ou já entendeu biblicamente que precisa alinhar. Ela precisa ter uma coisa no coração, como família. E você ensina isso para os seus filhos, você ensina isso para o seu marido, você ensina isso para a sua esposa. Isso tem que ser no seio da família. E é uma palavra que eu uso bastante, que é a palavra generosidade. O impacto que tem no compartilhar. Eu quero ler um texto com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8. Segunda Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8. Está escrito assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Isso é bíblico. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim que Deus ama o que dá com alegria. Você dá conforme propôs no seu coração. No âmbito familiar, é necessário nós termos o princípio da generosidade. Quem não é generoso não pode prosperar. É o que a Bíblia diz. O generoso prospera. Ou seja, quem não é, também não prospera. Por que Deus faria um milagre na sua vida? Nessa área? Para acabar em você? Deus nos abençoa para que possamos ser bênçãos para os outros. A generosidade é uma marca do cristão. E é a forma de demonstrar o amor de Cristo ao mundo. Amém, irmãos? Isso tem um impacto na nossa família. Quando a família pratica a generosidade junta, isso fortalece os laços e cria um legado, irmãos, para os seus filhos. Vocês não têm noção disso. Não, se falar que não, mas eu vou contar com detalhes. Mas esses dias eu ouvi, eu falei, cara, que doideira. Mano. A Yara, ela faz medicina, a filha do Leandro e da Rúbia, ela faz medicina em Joaçaba. E ela, acho que ganhou, eu não sei o nome, uma bolsa de pesquisa. E estava uns meses atrasada ali, ela recebeu um valorzinho lá dela, e ela fez o dízimo. E aí vem a Yara testemunhar para os pais. Eu disse meu primeiro dízimo na vida. Eu dizimei. E o Leandro vem contar para mim e falou, eu estou muito feliz. Minha filha, sem a gente pedir, ela dizimou. Estava com eles, isso foi trazido na mesa, e ela liberou uma palavra, que eu falei, mano, é isso que eu quero. Ela virou e falou assim, pai, para mim foi tão natural, porque eu vi vocês fazendo isso a vida inteira. Isso é legado, gente. Não precisou forçar nada. O que você deixaria para os seus filhos? Não, meu pai sempre negociava com o princípio de generosidade. E não era generoso com ninguém. Papai, para mim foi tão natural. Isso me impactou. Eu falei, mano, que poderoso isso. Alguém certa vez assim, ó. As palavras podem convencer, mas o exemplo, ele arrasta. O exemplo arrasta. E é o exemplo que vai fazer com que as outras pessoas ao seu lado, principalmente a sua família, veja que você é um homem ou uma mulher generosa. Assim, cara, eu não preciso falar que sou generoso. Eles veem a minha vida assim. Tem vários irmãos aqui que vivem isso. Eu estou falando no âmbito familiar. Mas isso me impactou, mano. A fala da filha. Não foi a atitude deles. O que me impactou nesse dia foi a fala da própria filha. É porque eu vejo vocês vivendo isso.
O que os nossos filhos estão vendo a gente? O que o Abimael vai ver aí? O que ele vai poder falar? O que esse piazinho vai falar do Jeff? O que as meninas vão falar? O que o Carlos vai falar? Eu estou falando para os pais aqui, para nós. O que eles vão falar? Não, eu vejo meu pai. Ou tipo, nossa, meu pai, meu Deus. Para abençoar alguém, ele nem abençoa, na verdade. E aí? A generosidade tem um poder, irmãos, de impactar a nossa família. E eu preciso tratar sobre isso. Quando a família pratica a generosidade junto, isso tem um poder sobrenatural. Eu não sei explicar, gente. Eu queria falar assim, 1 mais 1 é 2, mas não é. 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000. Deus tem uma forma de lidar com as coisas. Eu quero incentivar vocês a praticar a generosidade dentro da sua casa. Como família, fala sobre esse assunto com seus filhos, com vocês, como marido e mulher. Ó. Fala, meu amor, você é generosa? Pergunta isso para o seu marido. Pergunta isso para a sua esposa. Você é generosa? Ah, quando... Não. É sim ou não? Generosidade não tem a ver com quantidade. Porque cada um dá conforme propôs no coração. Não é sobre grandes valores ou pequenos valores. É sobre o que propôs no coração. É uma vida generosa. Amém, irmãos? Eu quero incentivar vocês a apoiarem com generosidade tudo o que o Espírito Santo tem proposto para nós vivermos. Ajudar uns aos outros em generosidade, como comunidade, para que haja provisão nas necessidades. Ajudar, de fato, de ser generoso, com projetos e até em outros locais. Não é só sobre a igreja local. O coração ser generoso, irmãos, é um dom, a Bíblia diz isso também. O dom de contribuir. Que pouca pessoa pede esse dom para Deus. É um dom. Amém? Você precisa, irmãos, assim, ó, de maneira prática, separar uma parte do seu orçamento para atos de generosidade. Conforme o Espírito Santo vai colocando no seu coração. Aos pais, mães, envolva toda a sua família em iniciativas de generosidade. Fala assim, ó, às vezes o papai vai ofertar, você está com os recursos, o seu filho não tem o recurso. Ou você está com os seus pila no bolso. Vou te dar uma dica. Uma dica. Pega o seu recurso, dá na mão do seu filho. Filho, oferta você hoje. Dá para ele ofertar. O que você está falando para o seu filho? Vocês não têm noção. Você está gerando seu filho. Meu pai é um homem generoso e ele me abençoou para que eu possa abençoar. Deixa eles virem ofertar. Dá o recurso para ele, fala, vai lá, oferta. Vai abençoar alguém e fala assim, ó filho, vai lá, leva lá, abençoa. Você está gerando isso, uma cultura dentro da sua casa. Amém? O princípio da generosidade é incrível. E para finalizar, eu quero falar de um texto que há pouco falado. Mas a fidelidade. Eu falei sobre generosidade e para finalizar, vou falar sobre fidelidade familiar. Amém? Eu quero ler um texto que a gente nunca lê aqui. Abra aí Malaquias 3:10. É o último texto que eu vou ler. Diz assim: traga o dízimo. Olha para mim aqui, irmãos. Depois conversa. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Dízimo. Pastor, o dízimo é da lei, o dízimo é do Antigo Testamento. A gente está com essa treta, né?
Irmãos, o dízimo é um princípio. Abraão deu dízimo ao Senhor. A lei só vem em Moisés. Abraão vem bem antes de Moisés. Amém? Então, o dízimo, ele é uma prática de fé e obediência a Deus. Que quando a pessoa pratica, ela reconhece que tudo que tem vem de Deus. E ela devolve uma parte para sustentar aquilo que Deus está promovendo. Nós temos na Bíblia dízimos, nós temos ofertas. No Novo Testamento, Jesus vai falar apenas uma vez de dízimo. Não anula o dízimo, mas ele fala sobre as coisas principais. A fé, o amor, a justiça. Mas Jesus nunca anulou isso. Infelizmente, quando trata desse assunto, eu falo, meu Deus, o pastor quer meu dízimo. Eu não quero dízimo de ninguém, eu estou ensinando. Amém, meus irmãos? Se você quiser fazer, é um problema seu. Essa é a verdade. Eu não quero dízimo de ninguém, eu não quero dinheiro de ninguém. E eu quero deixar isso claro. Mas assim como eu ensino meus filhos em casa, lá em casa nós temos os princípios. Eles recebem a mesada, a primeira coisa que tem que fazer é dizimar. Eles têm que fazer isso. E se não dizimar, eu falo, tem dois pontos. Para mim, né, eu sou pai, e é a minha maneira de ensiná-los. Falo, vocês precisam dizimar, primeira coisa. Depois, ofertar na vida de alguém. Depois, guardar uma parte. Depois, pagar suas dívidas. E depois, usufruir o que sobra. Parece que é até muita coisa, né? Mas é 50 pila só. É verdade. É o que eu posso. É na minha realidade. Mas eu ensino isso. Eu falo para ele, vocês vão tirar 5% de dízimo, vocês têm que dizimar. Vocês precisam tirar R$10, que está de 1 a 2% para ofertar na vida de qualquer pessoa. E eles são ligeiros, queriam ofertar entre eles, né? Falei, não, tem que ofertar na vida de alguém. Você vai abençoar alguém, você vai abençoar qualquer pessoa. E vocês precisam pensar no futuro. Então vocês precisam pegar R$10 de 50 e jogar lá na conta, todos têm conta bancária, guardar esse dinheiro. Vocês precisam fazer isso. Juju, quanto você tem, Juju? Lá na sua conta? 180? Irmão, de 10 em 10, ela tem R$180. Guardado. De 10 em 10. Vai guardando, vai guardando. E se amanhã tiver 10 mil? Mesmo princípio. Depois paga a dívida. Como eles não têm dívida, eles gastam à toa. O restante. Mas aí eles podem gastar à vontade. Eu quero ir no mercado. Vai no mercado e compra suas coisas. Isso é um problema teu que você vai fazer. Mas antes vocês têm que praticar os princípios. É o que eu ensino. Eu não estou ensinando aqui demagogia para vocês. É o que nós vivemos. Ei, crianças, depois conversa. Amém? Por que eu estou ensinando isso para vocês, irmãos? Porque dessa forma eu tenho certeza que hoje é 50 pila, amanhã pode ser 10 mil reais. Se eles continuarem praticando os princípios, não tem como dar errado, irmãos. Se você pegar esses princípios e praticar, não tem como dar errado. Amém? Pastor, a Bíblia diz para a gente trazer, tem que trazer dízimo, tem que ser consagrado ao Senhor e tem que dar num lugar. Pastor, eu quero dar dízimo para as pessoas. Para lá. É aquelas pessoas que te alimentam espiritualmente? Hein? Não, a gente tem obra social exatamente para suprir necessidade disso. Mas nós precisamos entender o princípio. E também as ofertas. As ofertas na Bíblia, irmãos, nos incentiva a sermos ofertas voluntárias. Essas ofertas são expressões de gratidão e generosidade. E elas refletem o nosso coração diante de Deus. Para finalizar, quando somos fiéis no nosso dízimo e ofertas, a Bíblia diz assim que Deus promete que abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Quando eu ensino isso, eu sempre falo assim, tem dois tipos de gente. Os que vão contar os testemunhos, que vão entender que é a partir do princípio, e aqueles que eles não vão praticar o princípio, e tudo bem. Eles vão viver a vida naturalmente. E para eles vão viver, tá tudo certo. Pastor, eu vou para o inferno? Não, não é questão de céu e inferno, irmãos.
É questão de amar Deus. Ninguém vai para o inferno não, fica tranquilo, tá? Por isso. Amém, irmãos? É questão de amar Deus, mas se você ama o dinheiro, você vai, porque é avarento. É verdade, é o que a Bíblia diz. Mas a questão do princípio, aí é uma questão apenas de amar Jesus. E é como nós nos movimentamos como igreja local. Amém? Aplicação prática. Estabeleça o dízimo, irmão, como prioridade no seu orçamento familiar. Estabeleça isso. Você precisa encorajar toda a sua família a participar das ofertas e ensinar seus filhos o valor da generosidade. E se ensinar se você também não sabe. Amém? Eu quero terminar aqui hoje com vocês e quero crer que de alguma forma vocês receberam tudo isso que nos foi ministrado. A conclusão a respeito disso é o seguinte: a administração financeira no lar, ela é mais do que apenas lidar com dinheiro. É um reflexo do nosso coração e da nossa fidelidade a Deus. Ao seguirmos os princípios bíblicos de planejamento, dízimo, economia, generosidade e confiança em Deus, nós experimentaremos a paz e a provisão que vem do Senhor. Que possamos ser, irmãos, bons mordomos de tudo o que Deus nos confiou. E que tudo que a gente vive seja para a glória de Deus, juntamente com a nossa família. Amém? Você pode se colocar de pé? Meu papel é ser fiel a Jesus e ensinar a palavra dele. A minha maior motivação nisso tudo é para que as famílias sejam abençoadas. Eu não quero, irmãos, ser um pastor que vive um loop de aconselhamento na mesma área com as mesmas pessoas e elas não mudarem de vida. Eu falo, Jesus, então o errado sou eu, porque eu não estou ensinando. Mas agora, irmãos, todos vocês aprenderam. É óbvio que isso aqui tem pano para manga. Tem muita coisa. Mas se praticar esses princípios, muda tudo. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você aqui e por você que está em casa. Senhor Jesus, eu liberei a sua palavra sobre a sua igreja. Tem irmãos, Senhor, que estão passando por extremas dificuldades. Eu peço, por favor, use o que ele tem e faça um milagre na vida deles. Assim como o Senhor fez por intermédio de Eliseu, um milagre na vida daquela mulher. Jesus, eu peço que o Senhor abra as janelas do céu e faça derramar, por favor, tamanhas bênçãos sobre as famílias dessa comunidade. Pai, que no nome de Jesus haja um romper do Senhor sobre esta área, também nas famílias dessa igreja. Nós oramos, Pai, para que haja provisão. Se tem pessoas com nome sujo, endividadas, eu peço que quando o Senhor prover, elas possam entender o motivo da provisão. Senhor, que os ministros, os irmãos, todos esses irmãos, homens, mulheres, possam andar de cabeça erguida, andar com integridade, com justiça diante da sociedade, com nome limpo, com score alto. Senhor, que eles possam viver de maneira que te agradam, Jesus. Senhor, eu sei que isso é tão espiritual quanto as outras áreas. Que essa palavra não ofenda ninguém, mas alinhe os nossos corações, Senhor. Amado Jesus, eu te peço, por favor, vem sobre nossas famílias, toque os nossos filhos, possamos ser exemplos para os nossos filhos, exemplo para a nossa esposa, exemplo, Senhor, as mulheres para os seus maridos, exemplos de pais generosos que te amam, Senhor. Que na casa há comida e azeite guardado, que eles possam ser bons mordomos e administradores. Jesus, isso é tão espiritual quanto as outras áreas. E eu oro pedindo que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para compreendermos, Senhor, a grandiosidade do seu amor também nessa área de nossa vida. Jesus, abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja,
que essas famílias possam testemunhar que a sorte delas foram mudadas nessa área, que o Senhor vem com provisão, que o Senhor mudou, que eles se alinharam, que eles alinharam o nome, que eles alinharam as finanças, que eles alinharam a vida, e que eles possam desfrutar de uma vida abundante na sua presença, Senhor. Segundo o padrão que o Senhor tem para a vida de cada um. Nós queremos ser contentes com aquilo que já temos, mas não acomodados, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não queremos nos comparar com a vida de nenhuma outra família. Em nome de Jesus, gera isso no nosso coração. Que a cultura dentro das nossas casas, que nós como família, esse meu irmão com a família dele, possa entender a medida de graça que o Senhor deu a eles. Em nome de Jesus, Pai. Que haja alinhamento do céu sobre nós. E que possamos tomar a decisão de obedecer conforme aquela mulher obedeceu. A instrução que Eliseu deu. Ela viveu aquilo que ela precisava, os milagres, porque ela obedeceu. Que nós, como igreja, possamos obedecer às instruções que o Senhor tem nos dado, para vivermos o seu propósito também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nos vemos domingo, no culto de celebração. Amém? Abraço a